Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? A participação massiva dos nossos jovens se justifica porque nós comemoramos hoje no calendário oficial da Igreja Presbiteriana o Dia do Jovem Presbiteriano. Tá? Então ontem eles estiveram em São Paulo num evento muito grande, um evento nacional. Foi uma experiência maravilhosa para eles. Tiveram algumas dificuldades na estrada, né? Mas Deus esteve com eles e foi a proteção deles. O ônibus, por 3 vezes, teve problemas mecânicos, técnicos, e Deus os guardou. Chegaram em paz, 3 horas depois do previsto, chegaram às 5 da manhã. Então, por isso que eles estão aqui conosco, adorando ao Senhor, engrandecendo a Deus, Diácono Guilherme, na condução do culto ao Senhor. Então, essa participação da Igreja do Senhor ao culto a Deus é muito importante, fortalece as nossas vidas, ao tempo em que prepara também os nossos jovens para liderarem a Igreja do Senhor. Então, que Deus continue abençoando ao MP da nossa igreja, os jovens da nossa igreja. Depois do momento final, nós teremos um momento específico em homenagem aos jovens, estaremos orando por eles. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Marcos. Capítulo 5. Eu passei um texto para o departamento de comunicação, viu, Laís? Mas eu vou aumentar alguns versículos, tá? Do versículo 15 ao 20, tá bom? Marcos 5, do versículo 15 ao 20. Mesmo assentados, com temor e tremor à palavra do Senhor, convido-vos à leitura alternada do texto sagrado. Então, saiu o povo para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Palavra do Senhor. Obrigado a Deus, obrigado porque podemos louvá-lo, bendizê-lo. É bom estar como povo do Senhor, igreja do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. É um grande privilégio para nós adorarmos e servirmos ao único e verdadeiro Deus. Até agora podemos louvá-lo, bendizê-lo, entregamos os nossos corações em hinos, cânticos, reflexão, alma, mente, mas agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz de forma direta aos nossos corações. Tua mensagem é a mensagem para a alma, transforma, salva, edifica, renova. Só o Senhor pode agir dessa forma tão poderosa por meio da palavra do Senhor. Fala conosco, precisamos ouvir a sua voz. Oro em nome de Jesus. Amém. Esse texto é maravilhoso. É um texto distinto nos evangelhos. Você vai encontrá-lo também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mateus e Lucas não oferecem o último detalhe, que é exatamente a perícope que acabamos de ler, do versículo 15 ao versículo 20. Tá? O momento é um momento de grandeza do poder de Cristo.
Jesus estava anunciando, pregando, curando, apontando o pecado da humanidade. Em Marcos, especificamente, é o momento em que Jesus estava utilizando de forma muito intensa as parábolas. Começa aí bem claramente no capítulo 4, e logo em seguida, Jesus acalma uma tempestade. E é depois disso que ocorre uma transformação, um livramento na vida de um homem. O relato bíblico, e que você poderá ler mais tarde, fala que Jesus estava na cidade dos Zejarenos, ou em outras versões, Gerazenos. E no meio desse povo, depois de ter anunciado o poder de Deus, um homem que havia uma legião de demônios nele, se direcionou a Cristo. E numa só voz, questionaram ao Senhor, dizendo: o que vieres fazer aqui? O que você está fazendo aqui? O que temos contigo? O que queres conosco? Imediatamente Jesus libertou aquele homem de toda aquela legião de demônios, e os demônios então suplicaram a Jesus que pudessem, ao sair daquele homem, tomar uma manada de porcos, ou uma vara no nosso coletivo, e se precipitaram penhasco abaixo. Aí tudo isso evidencia o poder de Jesus. Há detalhes textuais que não entraremos agora, poderemos entrar em outro momento, mas essa primeira parte mostra aquilo que Lutero havia enfatizado continuamente, dizendo que até o diabo está sob o controle de Deus. Então, nesse momento, Satanás e a legião dos seus soldados, e ao tomarem aqueles porcos e se precipitarem, revelaram que o poder é de Cristo Jesus. Até a autorização em tomar aquela vara de porcos teve que ser dada pelo próprio Cristo Jesus. Então isso revela que o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. Isso revela que não devemos temer a Satanás, nem as hostes infernais. São prejudiciais, são mentirosos, são enganadores, armam ciladas para que nós caiamos nela, mas nós não os tememos, porque até a ação deles está sob a soberania de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é uma revelação do poder de quem nós servimos e adoramos. Então agora vamos para o texto que nós lemos, que é do versículo 15 ao versículo 20. A temática do mês de maio é família. E nós temos trabalhado isso dominicalmente, tanto na exposição bíblica da manhã, quanto na exposição bíblica da noite. Nesse momento, nós vamos refletir no tema família, o nosso primeiro campo missionário. E é sobre isso que o texto fala. Aquele homem foi liberto, estava livre de todo o peso do diabo. O diabo não dominava mais a vida dele. O local que era ocupado pelas hostes infernais se tornou ocupação do Espírito de Deus. Houve uma transformação ímpar naquela cidade, naquela região, porque aquele homem foi muito conhecido diante da possessão demoníaca que ele tinha. A cidade soube, entrou em alarde, porque o inesperado aconteceu. Um homem que era muito conhecido pelo mal que ele causava, agora estava liberto pelo poder de Jesus. Mas vocês perceberam algo muito claro no texto. Aquela cidade não gostou disso. Imediatamente, pediram para que Jesus saísse do meio deles. Alguns estudiosos defendem que tanto a libertação do homem
E vocês devem lembrar também do que aconteceu com Paulo e Silas, pelos quais Deus libertou uma mulher possessa de demônios que tinha o espírito de adivinhar as coisas. E assim que ela foi liberta, o que aconteceu com ela? Prenderam-nos, porque deixaram com que aquela mulher livre deixasse de dar uma lucratividade muito grande para os empresários dela. Então, alguns leitores, especialistas entendem que esse homem possesso, de alguma forma, oferecia algum benefício para aquela sociedade. Outros, e aí tem a ver com a linha do meu pensamento, estava mais preocupado com a questão material. Lembra daquele homem que foi curado por Cristo junto ao poço de Betsaida? E ele levanta, depois de quase 40 anos enfermo, sem poder andar, ele entra no templo. E ao entrar no templo, as pessoas olham e falam: mas como que você está carregando a sua cama? Hoje é sábado, você não pode fazer isso. Percebam, um homem há 40 anos enfermo, a maioria conhecia a condição dele, e agora ele está andando. E essas pessoas não conseguem ver o milagre, conseguem ver uma transgressão da lei. Nessa perspectiva, esse povo dessa cidade estava preocupado com a perda material. Então aquela manada ou aquela vara de porcos que se precipitou penhasco abaixo foi uma grande perda econômica para aquela cidade. Então, seja qual for a direção, aquele povo não queria Jesus mais perto. Porque o Evangelho é isso. Ele transforma vidas, ele não se preocupa com a questão política, social, isso não rege o Evangelho. O que rege o Evangelho é o próprio Cristo. Ele transcende qualquer um outro segmento, setor da sociedade ou da humanidade. Ele é único, ele é exclusivo, ele vai além de qualquer perspectiva. Então aquele homem foi curado. Jesus entrou no barco, estava saindo da cidade e aquele homem demonstrou um desejo de servi-lo. E aqui tem uma grande lição para nós. O que nós fazemos quando somos abençoados por Deus? O que fazemos quando somos libertos por Deus? O que fazemos quando o Senhor opera grandes maravilhas em nós? Aquele homem que viveu a escravidão do diabo por muitos anos, experimentou uma liberdade tão grande, tão maravilhosa e tão amorosa, que ele entendeu que não podia ficar distante de Jesus. Onde queres que fordes, eu irei contigo. O desejo da alma daquele homem era viver ao lado daquele que havia dado a liberdade para ele. Mas aí entra um propósito maior. A família como objeto do evangelho da transformação. E Marcos é o único que nos dá esse detalhe maravilhoso. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Não, você não vai conosco. Você não vai comigo. Agora voltem a atenção e leiam, por gentileza, os versículos 18 e 19. Amém. Você tem falado do amor de Deus dentro da sua casa? Você tem pregado a respeito da graça dentro da sua casa? Você tem ensinado os seus filhos sobre a misericórdia do Senhor? Você tem ensinado aos seus filhos, netos, parentes, a grande soberania do Senhor a quem servimos?
que Ele é um Deus que é Senhor de tudo e de todos? Você tem mostrado dentro do seu lar que não há outra forma de sermos abençoados por Deus, senão fazendo a sua vontade? A percepção desse homem é que se ele estivesse ao lado de Jesus continuamente, ele viveria as experiências mais maravilhosas. Mas Jesus mostra outra realidade para ele. Tem algo maior que você precisa fazer. A libertação foi operada, ele foi curado de todos os flagelos espirituais e de escravidão do diabo. Mas agora Jesus tinha um propósito muito maior. Volta para a sua casa. Anuncia à sua família o que aconteceu com você. Primeiro aspecto que nós entendemos no texto. Esse homem que nenhum dos evangelhos fala de idade, mas que mostra a escravidão que ele vivia, estava por algum tempo afastado da sua família. É a primeira verdade. Deus restaura a nossa casa. Deus restaura a nossa família. O que parece impossível para você, para Deus não significa nada. Ele é grande, Ele é poderoso. Nós olhamos para o nosso lar, olhamos para o nosso casamento, olhamos para os nossos filhos, olhamos para a nossa história, e tem muitos momentos que parece que algo é impossível de se realizar. Em outros momentos, nós desistimos. Não apenas da alma, não apenas no pensamento, mas nós falamos. Eu desisto, eu não falo mais, eu não ensino mais, eu cansei de orar. Parece que Deus não me ouve. Quando que Deus vai salvar a minha casa, a minha família, restaurar o meu casamento? Aquela família soube primeiramente que Jesus opera grandes maravilhas. Vejam como que Jesus orienta no versículo 19. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. Primeira grande lição para que você tenha a sua família aos pés do Senhor. Não deixe de falar da graça de Cristo Jesus. Em todo tempo. Acorda, fala do amor de Deus. Vai tomar o café da manhã, se você tem oportunidade em tomar com a família, fala do amor de Deus. Vai almoçar e se você tem a oportunidade de almoçar com a esposa ou com os filhos, fale do amor de Deus. Vão se encontrar à noite, depois do trabalho, depois dos estudos do filho, fala do amor de Deus. A sua família, os seus filhos, têm que compreender e têm que viver a experiência que se não for Jesus nas nossas vidas, nós não somos nada. Os seus filhos têm que compreender que não há nada mais importante para eles do que ser amigo de Jesus, e isso eles verão por meio da sua intimidade com Deus. De manhã eu falei sobre o texto do boletim, certamente a maioria já leu, e se você não leu, leia na sua casa. O texto é do presbítero José Domingos, e fala exatamente sobre isso. Sobre a responsabilidade que nós temos de ser missionários dentro da nossa casa. E é uma questão didática, irmãos. Às vezes nós queremos fazer uma obra missionária, um impacto evangelístico na cidade de Bauru, sair evangelizando as ruas. Esse é o caminho, essa é a missão. Mas aí nós devemos entender que se isso não começar dentro da nossa casa, nós não estaremos prontos para evangelizar ninguém que passe por nós. A nossa família é o primeiro campo missionário que nós temos. Mas tem uma segunda aplicação de Jesus, ainda no versículo 19. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia que o Senhor, que Jesus é Deus, Ele é absoluto, Ele é soberano, nada foge do poder dEle, nada é impossível para Ele. Fala para a sua família do poder de Jesus.
Mas em segundo lugar, conta para ela sobre as misericórdias de Deus. Isso você não pode parar de falar. Sabe por quê? Porque é por ela que nós vivemos. Se você está aqui, se você viveu o dia de hoje, se você pôde alimentar-se, pôde caminhar, pôde se deslocar, é porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez na sua vida. Lembra de Lamentações, capítulo 3? Fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Que coisa maravilhosa. Nós perdemos tanto tempo em família. No celular. Se você não parou para pensar, pare para pensar sobre isso. Quanto tempo se passa no banheiro nos dias atuais? Pode parecer algo tão simples. Mas quanto tempo se passa no banheiro hoje com o celular na mão? Isso já se tornou uma preocupação antropológica. Antropológica. Não apenas antropológica, se tornou uma preocupação psicológica e científica. Por quê? Antropológica, as pessoas têm perdido a essência de socializar-se. Tem família dentro de casa que se comunica por meio do WhatsApp, dentro de casa. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que as idas ao banheiro, que aconteciam em minutos, porque nós achávamos que era uma grande perda de tempo. Hoje, 1 hora, 40 minutos é pouco, a começar por mim. Estão entendendo como que isso está acabando conosco? A preocupação médica hoje em dia tem a ver com essa exaustão na frente da tela. Problemas de coluna, de vistas e muitos outros problemas decorrentes da escravidão que a família tem vivido por causa de uma tecnologia. O texto é muito claro. Se você quer uma família abençoada, uma família que adore ao Senhor, que viva para Deus, e eu preguei hoje de manhã, você pode ter condições de oferecer para os seus filhos a melhor escola, o melhor complemento, a melhor formação, mas se você não oferecer para ele um lar cheio do Espírito Santo e moldado no Evangelho de Cristo, você não vai oferecer nada. Você pode trabalhar 24 horas por dia, em 2, 3 trabalhos, com o desejo de deixar uma herança financeira para a sua família. Se eu não deixar uma herança espiritual, não há herança financeira nesse mundo que vai abençoar a minha casa. Você tem que falar da misericórdia, de como Deus cuida da gente. Que se nós vivemos é porque Ele tem cuidado de nós e as suas misericórdias têm sido renovadas sobre as nossas vidas. Os seus filhos têm que crescer agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus pelo que come, agradecendo a Deus pela casa, agradecendo a Deus pelo trabalho dos pais, e tudo isso passa pelo reconhecimento da misericórdia. Porque o que é misericórdia? A forma grandiosa e amorosa de Deus em não nos tratar conforme nós realmente merecemos. Isso é misericórdia. Os seus filhos desde pequeno devem entender que tudo que nós recebemos de Deus não é porque nós somos bons, não é porque nós conquistamos, não é porque eu tenho uma fé grandiosa, não. Tudo que nós recebemos
é porque Deus é rico em misericórdia. Os seus filhos têm que crescer sabendo que desde cedo eles têm que clamar pela misericórdia do Senhor. Eles têm que saber que eles são pecadores e que eles precisam do perdão do Senhor na vida deles. Agora, eles não vão entender isso se os pais não forem os missionários dentro de casa. Algumas perguntas didáticas. Quanto tempo na semana você usa para orar com seus filhos? Sentar com eles e orar com eles. Quanto tempo da semana você usa para ler a palavra com eles? Filho, vem cá. Vamos fazer uma série de leitura. Vamos ler o livro de Salmos. Todos os dias nós vamos ler um salmo. Quantas vezes você faz isso? O culto familiar. Quantas famílias ainda mantêm semanalmente o culto da família? Casais. Quantos de nós oram em casal dentro de casa? Ou antes de dormir, fala com Deus, ou na hora que acorda, você e sua esposa têm falado com o Senhor? Já falei do meu pai aqui, meu pai foi um homem muito simples, pastor leigo, tá? Na época dele havia essa perspectiva, pastor leigo é aquele que não foi enviado ao seminário, foi plantador de igrejas, de cultura simplificada, reduzida, mas deixou para nós uma grande herança. Nós aprendemos desde pequenos, que a primeira coisa que nós tínhamos que fazer quando acordar era falar com Deus. E a última coisa era falar com Deus. E ele ficava na nossa cola. Antes de escovar dente, antes de qualquer coisa. Levantava da cama, caía de joelho na beirada da cama e falava com o Senhor. E quando íamos dormir, ajoelhava no mesmo lugar e falávamos com Deus. É isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Precisamos recuperar a nossa casa. E vou deixar uma coisa bem clara para todos nós, inclusive para mim e para minha família. Não tem psicólogo que resolva. Não tem psiquiatra que resolva. Não tem pastor que resolva. Não tem oração que resolva. Se nós, como pais, não assumirmos a responsabilidade em conduzirmos os nossos filhos aos pés de Cristo Jesus, e isso acontece orando por eles, orando com eles, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre os grandes feitos do Senhor, falando da misericórdia, da graça, cantando com eles. Se nós não fizermos isso, nada mais pode recuperar a vida dos nossos filhos. Vocês sabem, sou a favor da medicina, sou a favor da tecnologia, sou a favor da ciência, psicologia, psiquiatria, já passei por elas, foram uma bênção na minha vida. Agora, o que transforma a vida, o que transforma situações, o que transforma o coração é a presença de Cristo Jesus. Vejam o final do texto. Versículo 20, leiam por favor. Ele começou como missionário familiar e se tornou missionário daquela cidade. Isso eu ouço desde jovem. Na minha época falava-se muito de missões, principalmente missões na África, década de 90. Então, a maioria dos jovens da minha idade, da minha cultura, da minha região, sonhava
em ser missionário, e principalmente na África. Me lembro do meu pastor, tutor, Manuel Mendes Neto, que reafirmava de forma contínua: você nunca será um missionário fora do país se você não aprendeu a ser dentro de casa. Esse homem foi liberto, levou o conhecimento do Evangelho para dentro da sua casa e começou a pregar também na cidade. E o texto original grego, do final do versículo 20, todos se admiravam, revela que as pessoas olhavam para ele e diziam: somente um poder transcendental poderia ter restaurado a vida desse homem. Veja que coisa maravilhosa. Quer evangelizar, quer falar do amor de Deus, comece dentro da sua casa. Ah, pastor, mas eu não quero ir para a África, eu não quero evangelizar no estado de São Paulo, o máximo que eu quero é evangelizar em Bauru. É a sua missão. É a missão que Jesus te deu. Amém? Mas comece dentro da sua casa. Não adianta falar do amor de Deus para um colega do trabalho, no trânsito ou em qualquer outro lugar, se eu não tenho falado isso dentro da minha casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que nós tenhamos olhos sensíveis e iluminação do Espírito Santo para entender tudo que dentro do nosso lar tem prejudicado a unidade da nossa família. Não é fácil, tá? Não estou dando nenhuma receita fácil para vocês. Se quiser um atendimento e falar: pastor, eu quero uma receita para resolver a situação com meus filhos, mas uma receita que vai dar certo, eu não tenho. A receita a palavra de Deus tem. Oração, intimidade com Deus, busca da presença do Senhor, colocar a sua família aos pés da cruz de Cristo. A resposta é essa. E quando nós fizermos, Deus vai operar grandes maravilhas dentro da nossa casa. Agora, por que isso é importante? Primeiro, porque a família é o maior bem que você tem. Você pode conquistar muitas coisas. Muitas coisas. Você pode ser um homem, uma mulher, que na sua sociedade se torne a pessoa mais relevante dela. Mas tudo que você conquistar em toda a sua vida não se compara ao valor da sua família. O grande valor que Deus nos deu é a nossa família. Ah, pastor, é a salvação. Vocês já ouviram de mim que salvação para mim está num local diferente de tudo que é demais. No meu ponto de vista, está numa prateleira que nada mais pode oferecer para ela o risco da igualdade. Tá? Então, salvação não está na discussão. O maior bem que Deus nos deu é a família. E você tem que cuidar dela. E não há cuidado maior do que colocá-la aos pés do Senhor. Segunda grande verdade, ela é a base da sociedade. Nós oramos para um avivamento, nós oramos para uma igreja forte, nós oramos para uma igreja dinâmica, viva, relevante na cidade de Bauru. Essa igreja só será isso quando as nossas famílias forem fortalecidas pela presença de Cristo Jesus. Como qualquer outro segmento social, só estará de pé se a família estiver fortalecida na presença de Deus. Agora vocês entendem por que o diabo se ocupa tanto em tentar destruir as famílias? Ele sabe, gente, que destruindo a família, ele destrói qualquer segmento social. Qual é a sua batalha? Onde é a sua guerra? Qual deve ser a sua maior preocupação? Qual deve ser o meu maior investimento, se eu estou sabendo disso? Na minha família, no meu lar, no meu casamento e na criação dos meus filhos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. É um grande desafio.
Vemos uma era desafiadora, uma era que desvaloriza a família, uma era que desvaloriza os pais como líderes do lar, uma era em que a formação familiar dada por Deus hoje é altamente questionável e colocada até como retrógrada, mas ninguém disse para nós que seria fácil. A igreja é contra a cultura, ela vai contra a onda, ela vai contra a população, ela vai contra a ideologia, ela vai contra a filosofia. A igreja caminha na direção da palavra de Deus. Se nós tivermos que ser inimigos de toda a humanidade para sermos amigos de Deus, nós seremos amigos de Deus. Que Deus te dê força, graça, sabedoria, prudência, para que você conduza a sua família aos pés de Cristo Jesus, pelo poder do Senhor e em nome do Senhor. Amém.